Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Python. Dessa vez a gente vai estar falando sobre um tema ou um componente extremamente importante e mais complexo, que é a orientação a objetos. O Python ele não foi desenvolvido nativamente para suportar a orientação a objeto, porque ele foi feito para ser uma linguagem simples, fácil, intuitiva. Mas a gente consegue trazer algumas adaptações da orientação a objeto dentro da linguagem. O que que é esse conceito, né? O objetivo aqui não é detalhar exatamente significados ou enfim, mas eu vou dar um breve resumo para vocês. A orientação a objeto é uma forma de desenvolvimento de software que te permite construir estruturas ou códigos mais robustos, principalmente devido ao fato de você conseguir reaproveitar blocos de códigos. Então você consegue reaproveitar do, estruturas de códigos e definir classes e objetos. É, a orientação a objetos, na verdade, ela é formada por quatro principais elementos, que são as classes, os objetos, os métodos e os atributos. A gente vai estar vendo no decorrer do curso aqui como é que funciona cada um. E a ideia é que a gente consiga construir pelo menos uma classe aqui e ver como é que funciona, como é que a gente faz a instância dessa classe. Bom, eu já estou com o nosso Visual Studio Code aberto aqui e eu tenho a nossa aula 8 criada com o nosso arquivo main.py. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar uma classe. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o prefixo class. Então a gente coloca class e o nome da nossa classe em seguida, lembrando com a inicial maiúscula, né? Um padrão muito importante. E aqui embaixo a gente coloca o nosso código, né? Bom, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa construir criar o nosso construtor. O nosso construtor vão ser basicamente ela é um facilitador para fazer a instância dessa classe. Então a gente vai colocar lá, é, um exemplo, a gente dá um new no Java, né? Um new pessoa e dentro de parênteses a gente passa todos esses atributos como se fossem parâmetros, assim por dizer. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através dessa sintaxe aqui. Def, underline, underline, init, underline, underline, self, e aqui dentro a gente passa os parâmetros que a gente quer para a nossa classe. Então, a gente quer nome, sobrenome, idade, endereço. Acho que esses aqui já tá já tá bom. E aqui embaixo daí a gente coloca no caso as nossas atribuições, né? Atribuições da nossa classe para os nossos elementos para que eles se tornem privados. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente utilizando o self. O self ele é uma referência da própria instância. Então, quando eu fizer um new pessoa lá, o self vai ser esse new pessoa, vai ser exatamente essa classe. E o que que a gente faz? A gente coloca underline, nome vai ser igual a nome. E a gente faz isso para todos os sobrenome, para todos os atributos que são esses parâmetros que a gente declara aqui. Então vai ser sobrenome, self.idade vai ser igual a idade, self.endereço vai ser igual a endereço. Bom, pessoal, em resumo, de uma classe, dos atributos, seria isso, só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa setar, a gente precisa, digamos assim, acessar esses elementos ou alterar esses elementos dentro da nossa classe, uma vez que todos esses atributos aqui são privados, eles não são expostos. Então, o que que acontece? Eles não são públicos, né? Como é que a gente faz isso? Através de declaração de funções. Então, por exemplo, a gente vai definir uma função aqui, um método, a gente chama de método, né? Chamado de getNome. E aqui dentro a gente vai passar self também. E o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um return self.underline nome. E isso aqui a gente vai fazer para todos os nossos atributos, né? Get sobrenome, self.sobrenome, get idade, self,
E por último, def get endereço. Aqui faltou os underlines. Endereço. Pronto, pessoal, a gente já consegue ter acesso aos nossos elementos aqui, mas também a gente precisa fazer uma outra coisa que é alterar esses valores, né? Caso a gente precise. Então, daí a gente vai declarar os métodos de set. É basicamente o mesmo, seguindo o mesmo padrão aqui, né? Só que aqui no lugar de get, a gente vai ter set. Vou colocar aqui set. E ao invés de retornar, eu vou fazer o quê? Eu vou dar de entrada aqui mais um atributo. E ao invés de eu retornar, eu simplesmente vou fazer isso aqui. Igual a novo nome. Para todos eles vão ser a mesma coisa. Self.sobrenome igual a novo sobrenome. Mesma coisa aqui. Vírgula nova idade. Igual a nova idade. Por último, vai ser igual ao nosso novo endereço. Bom, pessoal, o que que a gente tem até agora? A gente definiu os nossos setters, a gente definiu os nossos getters, a gente definiu os nossos atributos, a gente definiu o nosso construtor. Basicamente, esses aqui são os elementos primários de uma classe, né? Só que agora o que que a gente faz com isso? Como é que a gente utiliza isso aqui? Bom, como eu falei daquela questão do reaproveitamento, que a orientação a objeto é basicamente isso, né? Como é que a gente faz para fazer a instância dessa classe? Imagine, pessoal, como se a pessoa fosse uma forma de um bolo. E os ingredientes ali são os objetos. É basicamente isso, fazendo uma analogia bem esdrúxula, seria basicamente isso. Como é que a gente faz a instância dessa classe? É basicamente seguindo a seguinte sintaxe. Eu vou colocar aqui o nome, por exemplo, vou declarar uma variável, vou colocar o igual e vou fazer a instância chamando essa pessoa e passando aqui dentro. Ó, note que até o Visual Studio Code já sugeriu aqui, passando os atributos da classe. Então, quais são? Nome, sobrenome, idade e endereço. Bom, pessoal, se a gente executar esse código aqui, observe que ele não vai acontecer exatamente nada, porque a gente não fez nada com esse código aqui. A gente simplesmente criou uma classe, a gente declarou uma classe, a gente fez instância desse objeto. É, Bom, como é que a gente faz para ter os valores dessa classe agora? A gente simplesmente faz o seguinte: print Fabiano, ponto, e acessa os métodos da nossa classe. No caso aqui, getNome. Se a gente vir aqui e mandar executar novamente, observem que ele vai imprimir o nome. Se a gente quiser alterar esse nome, a gente vem aqui, setNome, alterado, e aqui embaixo, ponto, get nome. Se a gente mandar imprimir esse cara aqui, observem que ele alterou. E assim a gente vai trabalhando com as classes e com os objetos, né, pessoal? O que que acontece? A gente só consegue fazer isso aqui? Não, a gente consegue vir aqui dentro, por exemplo, e declarar novos métodos que vão poder ser utilizados para classe. Esses métodos eles podem, digamos assim, ser reaproveitados também, né? Isso pode nos facilitar, como por exemplo até a impressão, até mesmo, vamos utilizar como exemplo a impressão de uma frase aqui.
vai ser o seguinte: def apresentação. Essa apresentação, ela vai fazer o quê? Ela vai emitir, ela vai fazer um print. Olá, meu nome é. Eu vou fazer uma interpolação aqui, tá, pessoal? Para fazer interpolação, a gente utiliza o é e entre parênteses aqui a gente coloca ponto self.get nome e moro no endereço ponto get endereço. Bom, pessoal, se a gente mandar imprimir aqui também o Fabiano ponto apresentação, observem o que ele vai fazer. Ele vai já nos trazer aqui toda a que ele não imprimiu. Faltou um atributo. Aqui faltou o return na nossa função de get endereço. Bom, observe que ele trouxe a nossa função. E assim a gente consegue fazer inúmeras, inúmeras operações aqui dentro sem precisar ficar declarando variáveis, por exemplo, e reutilizando e criando condições e enfim. Essa é a ideia da orientação objeto que a gente tem, que a gente consegue utilizar dentro do Python. Dessa forma a gente consegue criar linguagens, códigos bem mais complexos, realmente bem mais robustos e, como vocês viram, bem mais organizado, né? Porque a gente só fez a instância, a gente passou os nossos elementos aqui e aqui dentro a gente pode colocar, declarar quantas operações a gente precisar e depois a gente só chama o nosso método da classe. E imaginem um cenário onde é que a gente tem inúmeras classes declaradas, né? Inúmeros objetos declarados para uma mesma classe. Isso facilita é, demais, assim, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo seria isso. A gente tem os outros componentes que a gente chama de herança e polimorfismo, mas eu vou estar passando isso para vocês numa outra aula, que eu acho que fica mais tranquilo, nem que seja um vídeo curso, que são mais dois elementos importantes da orientação a objeto. O que eu tinha para passar para vocês seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo, e se sim, deixem o seu gostei, se inscreva no canal, é uma forma de vocês me incentivarem a continuar produzindo aqui. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e também é um balizador para ver se isso está sendo útil para vocês, o que eu posso melhorar. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.